Paz do Senhor, Pastor Jonathan, seu amigo, aqui do templo da primeira Igreja Evangélica Batista de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E eu estou aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Eu gosto muito da Palavra de Deus, não poderia ser diferente, não é verdade? Mas um dos livros mais fascinantes da Bíblia, e um dos que eu mais gosto, é o livro do Apocalipse. Muitas pessoas têm medo de ler o livro do Apocalipse, acham ele difícil de ser interpretado, e realmente existe alguma dificuldade por ele ter sido escrito com muitas figuras de linguagem, com muitos tipos e símbolos, que para aquele momento, para o público que estava sendo endereçado o livro do Apocalipse, talvez eles entendessem um pouco melhor do que nós, porque eram figuras de linguagem, era um vocabulário que era muito comum naquela época em que eles viviam. Mas o que eu acho interessante no livro de Apocalipse, que é um livro que deveria causar no coração de todo cristão e de todo aquele que lê, um sentimento de alegria. Porque, não sei você, mas muitas vezes eu pego um livro e eu fico tão ansioso para saber o final do livro, que eu vou direto no final e leio o final do livro para depois começar a ler ele todo, né, para saber como ele termina. Apocalipse você pode talvez até começar a ler ele de trás para frente, ou leia os 2 últimos capítulos e depois vá para o primeiro capítulo, porque o final do Apocalipse é a demonstração de que a igreja é vitoriosa e triunfante por causa daquilo que Jesus fez por ela na cruz do Calvário. Jesus nos garante a vitória, ele diz que a vitória é nossa, ele diz que nós somos mais do que vencedores, e o livro de Apocalipse, ele demonstra isso em sua conclusão. Mas eu quero que você perceba que o livro de Apocalipse também é um livro em que Jesus demonstra a sua preocupação com a igreja, a sua preocupação com o dia a dia da igreja. E no capítulo de número 2 e número 3, nós encontramos 7 cartas que Jesus enviou para 7 igrejas em 7 cidades da Ásia Menor. E cada carta tratava de uma particularidade de cada igreja. Igrejas que eram frouxas ou frouxas em sua doutrina. Outras que eram muito rígidas em suas doutrinas, mas eram negligentes em seu amor. Outra que se via muito fraquinha, fragilizada, mas que aos olhos de Jesus era uma igreja forte, porque ela não negociava a sua fé. Mas na última carta que Jesus manda para a igreja que está na cidade de Laodiceia, nós encontramos uma realidade que talvez seja a demonstração da realidade que nós vivemos hoje como igreja. Eu não estou dizendo que toda a igreja 100% é a realidade dessa carta que Jesus enviou para a igreja que estava em Laodiceia, não. Até porque eu não acredito que essas igrejas sejam eras da atual igreja, sejam momentos que a igreja passaria ao longo dos séculos. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que a igreja, como um corpo vivo, ela enfrenta cada momento desses aqui registrados nas cartas em todo o tempo. Existe dentro da igreja um povo que é um povo mais negligente com relação à doutrina. Existe um outro povo que é mais rígido com relação à doutrina, mas talvez seja negligente com relação ao exercício do amor. Existem igrejas que se veem como fragilizadas, fraquinhas, mas diante de Deus são igrejas fortes, porque são igrejas que se mantêm em oração, que se mantêm fiéis à palavra. E existem igrejas que são a realidade de Laodiceia. Qual era a realidade da igreja de Laodiceia? Laodiceia era uma igreja que era uma cidade muito forte, uma cidade referência na Ásia Menor, uma cidade rica, porque era uma cidade de comércio, era uma cidade de trânsito de comerciantes, uma cidade onde a sua estrutura política, a sua estrutura social, a sua estrutura econômica, ela era uma cidade que era uma cidade de gente nobre, uma cidade rica. E a igreja, por sua vez, também se tornou uma igreja rica,
uma igreja forte, uma igreja talvez que aos olhos da sociedade era uma igreja vibrante, era aquela igreja que chamava atenção por causa de seus eventos, por causa de sua mobilidade, por causa da sua agilidade nas movimentações até mesmo sociais. E veja que Jesus escreve uma carta para Laodiceia. Vamos ler essa carta? Apocalipse capítulo 3, do verso 14 em diante. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não sejam manifestas a vergonha da tua nudez, e colírio para os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, darei direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Palavras de Jesus. Veja que interessante. A cidade de Laodiceia, ela está entre duas cidades. Uma cidade mais acima, que era uma cidade de águas termais, e uma cidade mais abaixo, que recebia essas águas termais já como águas bem frias. Então essas águas, quando elas chegavam em Laodiceia, elas estavam mornas. E Jesus compara a Laodiceia como uma água morna. E a água morna, quando você toma, principalmente de estômago vazio, ela causa ânsia de vômito. Por isso que Jesus fala que as ações de Laodiceia não são ações de uma igreja fria, não são ações de uma igreja quente, são ações de uma igreja morna. Uma igreja que se contentou com suas atividades, uma igreja que se contentou com seus recursos, uma igreja que se contentou com a sua estrutura, com a sua desenvoltura religiosa, eclesiástica, cultica, com as suas liturgias. Ela estava satisfeita com o que já tinha adquirido e não avançava mais. Ela estacionou. Uma igreja morna. Uma igreja que achava que o que tinha já era suficiente, se achava uma igreja rica. Mas nenhum recurso que a igreja tenha, nenhum recurso adquirido pela igreja é suficiente no trabalho que ela precisa realizar para a proclamação do Evangelho, para o avanço do reino. Porque o avanço do reino, ele não se faz com recursos humanos. Os recursos humanos devem ser utilizados para o avanço do reino, mas o avanço do reino se dá com o amor e com a unção do Espírito Santo derramado sobre cada crente que entende a sua responsabilidade no cumprimento do ID, no cumprimento da grande comissão. A igreja de Laodiceia achou que já estava tudo bem, que eles não precisavam de mais nada. Mas Jesus olha para essa igreja e diz para essa igreja:
o que você tem não me encanta. O que você tem não chama a minha atenção. O que você tem não é suficiente para fazer aquilo que precisa ser feito no reino. Por isso que Jesus diz para a igreja de Laodiceia: adquira de mim, compre de mim ouro refinado no fogo, o ouro espiritual, que é a riqueza da palavra de Deus. O ouro espiritual, que é o conhecimento que vem pela palavra, através da unção do Espírito Santo. Esse é o maior tesouro, essa é a maior riqueza que nós podemos ter, e somente este tesouro é que pode trazer, de fato, efetividade para a conquista das nações, para a conquista do reino, a mensagem do Evangelho. Diz que suas vestes, talvez eles estavam contentes com as suas vestimentas, talvez era uma igreja que já tinha uma indumentária, talvez eram irmãos que se vestiam diferente daqueles que não eram cristãos, eles tinham uma aparência diferente. Jesus fala que a aparência para ele não chama a atenção dele. Porque ele diz assim: compre vestes brancas. Essas vestes podem ser traduzidas e interpretadas aqui como o novo nascimento, como a vestimenta espiritual que vem por meio de um novo nascimento. É o fruto do Espírito, são as nossas ações. Não é apenas uma casca, não é uma roupa física que Jesus está falando. Porque diante de Jesus, a gente pode estar de terno, gravata, com a roupa mais bonita, com a roupa mais elegante, mas diante, aos olhos de Jesus, nós estamos nus. Ele vê o que ninguém consegue ver. Por isso que as vestes que nós precisamos usar são vestes espirituais, que vêm por meio do exercício das virtudes de um novo nascimento, o exercício das virtudes de uma vida cheia do Espírito Santo. Colírio, para que possamos ver. Hoje está na moda a seguinte frase: nós somos uma igreja de visão. Qual é a visão da tua igreja? Eu já fui questionado sobre isso. Já perguntaram para mim, qual é a visão da sua igreja, da igreja em que você pastoreia? Primeiro que eu não tenho igreja, a igreja de Jesus. Qual é a visão da igreja que você pastoreia? A visão da igreja que eu pastoreio é a visão bíblica, é a visão de Jesus. Levante os olhos e vejam os campos brancos para a seara. Grande é a seara, poucos os trabalhadores. Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores. A visão de Jesus para a igreja são vidas. Conquistar vidas. Estratégias podem existir as mais variadas. Mas por que Jesus está falando para a igreja de Laodiceia? Para que ela compre colírio, para que veja. Porque talvez a igreja de Laodiceia, bem como a nossa, nós como igreja hoje, século 21, estamos olhando muito para dentro, quando na verdade o nosso chamado é para olhar para fora. Para as vidas, para os campos brancos. Muitas vezes nós estamos preocupados com estrutura. Veja só, o templo está vazio. Eu não posso fazer mais reuniões com o templo lotado, no máximo 30 pessoas. Mas existe uma multidão lá fora que precisa ouvir a mensagem de salvação, que precisa ouvir a mensagem do Evangelho. E para que eu enxergue essa multidão, eu preciso do colírio espiritual para que eu veja. Mas Jesus não fala isso para a igreja de Laodiceia porque ele está bravo com ela, porque ele está irritado com ela. Jesus fala isso para a igreja de Laodiceia porque ele ama a igreja de Laodiceia. Veja, ele diz: eu repreendo e castigo todos quanto o amo. E ele faz um desafio: seja pois zeloso desta palavra e se arrependa. Quando nós nos arrependermos, nós vamos nos voltar para a riqueza da palavra, para a riqueza do Evangelho, para a vestimenta espiritual,
e para o colírio que nos fará ver os campos brancos para a ceifa. Jesus está batendo a porta da igreja. Será que existe alguém com os ouvidos atentos para ouvir e abrir a porta e ouvir os ensinamentos de Jesus e começar a colocar em prática? Quando nós ouvirmos e nos voltarmos para Ele e começarmos a obedecer esta palavra, no fim Ele nos dará o direito de nos assentarmos à mesa com Ele. E o desafio do último versículo é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está falando na igreja neste tempo de pandemia. Será que eu estou atento para ouvir? Que nós estejamos atentos à voz de Jesus, à voz do Espírito Santo para a igreja. Deus nos abençoe. Paz e graça para você.